Bom, feita essa etapa de base do nariz, então eu já volto com o intuito de definir algumas partes, né? Porque quando eu preencho, algumas coisas acontecem que dificulta a definição, né? Então agora eu venho definindo, que é colocando um pouco mais de vermelho na narina, acentuando um pouco aquele ângulo. Daqui entra, nessa parte, entra um quesito muito importante, que é a relação da forma, né? Que é os conceitos de desenho. Porque no preenchimento aqui perdeu um pouco alguns detalhes do desenho e vai ser necessário desenhar com o pincel agora. Bom, o vermelho de dentro da narina é o mais escuro de todos nessa área, né? Se assemelha com o vermelho das pálpebras do modelo. Um pouco de vermelho aqui também. E na borda da narina, um pouco de vermelho também, quase que formando uma coisa meio triangular, né? Que eu tenho que pensar um pouco nesse formato, né? O que parece? Parece um formato ligeiramente triangular. E eu coloco as cores e vou esfumando com a cor mais clara. Venho esfumando. E aqui aconteceu uma coisa que é bem recorrente, que eu uso às vezes acontecer com muitos alunos, que às vezes é mostrar, ficar à vista um pouco da marca do lápis, porque o desenho inicial foi feito com lápis, né? Isso acontece porque nesse lugar foi pouca tinta, ou porque eu pus a tinta e esfreguei e ficou mais à vista a marca do lápis. Então eu volto novamente, coloco um pouco de tinta de forma bem superficial, buscando não esfumar muito para que não apareça o lápis que está por baixo, né? Lembrando que ao fazer isso é preciso ficar atento porque tem um pequeno acentuado, né, uma pequena curva no nariz aqui, nessa parte, nessa linha meio diagonal, só que eu tenho que ficar com muita cautela de fazer essa linha muito suave, porque caso contrário ela pode ficar muito proeminente, né, essa curva. Aqui com um pouco de cor escura. Pinceladas extremamente curtas, eu venho passando entre uma e outra. E eu vou esfumar a parte clara, empurrando um pouco ela para que desça, para que a parte escura diminua um pouco de tamanho. E aí as marcas que forem ficando, eu preciso voltar esfumando um pouco mais. Vou esfumar inclusive o brilho também. E voltar e colocá-lo novamente. O brilho aqui inicialmente eu coloco com branco, né? Mas dá para colocar, e nos vários estudos de parte do rosto eu tenho demonstrado isso, que se a gente colocar um brilho ligeiramente azulado, com um pouquinho só de azul, eu vou conseguir com que fique um pouco mais acentuado do que se eu colocasse somente o branco, né? Um pouquinho de mais claro aqui para insinuar, né, a lateral da narina, separar um pouco mais do próprio nariz e esfumar bem. E eu já venho para as partes logo abaixo do nariz, né? E corrigindo algumas coisas. Por exemplo, aqui esse formato ficou um pouco mais aberto e eu quero fechá-lo. Então eu vou empurrar
afinando um pouco aquele espaço. E vou colocar uma cor ligeiramente mais amarelada. Então eu coloco um amarelo mais quase que puro nessa parte baixa do nariz. Esfumando sempre, né? Transição de uma cor para outra, para não ver exatamente limites de uma cor e outra. Quando eu passo, no caso, o escuro lá de dentro da narina, eu preciso vir logo mais em cima da narina com um valor ligeiramente mais claro, buscando passar na transição daquela cor da narina para a borda. Talvez deu aspecto que não fez nada, que não pareceu nada diferente, mas isso, percebendo a pintura ao vivo, tendo a possibilidade de ver uma pintura assim ao vivo, a gente percebe o quanto a transição das cores são sutis, né? Bom, então aqui eu vou finalizando essa etapa e já vou aqui voltar com um pincel um pouco macio, novamente o chato, que é da 141, né? Da Tigre. Vou colocar um pouco de vermelho puro, que é como se fosse maquiagem, né? Como se fosse um rouge. Eu vou passar um pouquinho de maquiagem, literalmente, né? Porque dessa forma eu solto um pouco dessa tinta, limpo bem o excesso do pincel e passo o pincel sem tinta suavemente. É bem semelhante ao processo de maquiar mesmo, né? O bom é que o modelo não mexe, né? Ainda bem. Então vamos lá. Terminada essa parte, a sombra logo abaixo do nariz. Com um formato ligeiramente arredondado. Quando vê que as sombras começam a ficar marcadas, a gente volta por um pouco mais de tinta para que a sombra fique de fato uma sombra, né? Que não fique mais clara. Um pouco mais de vermelho puro. Bom, tá finalizado aí um pouco dessa etapa base, esse primeiro preenchimento. Vou usar esse mesmo pincel macio, né? Só que aqui eu sujei ele com uma cor mais clara e não tão vermelha para passar aqui, ó. Bem de leve, deixando as transições mais suaves, né? Lembrando que essas pinturas do Bouguereau são ótimas para que a gente trabalhe, né, a parte do nosso degradê. Né? Se tem dificuldade de trabalhar o degradê e está a fim de aprimorar os traços, estudar as pinturas deles são de fato exercícios muito bons para que a gente desenvolva isso, né? Os degradês são praticamente imperceptíveis, as passagens de claro e escuro são quase perfeitas. Bom, agora avançando para o preenchimento dos lábios, né? Eu tenho aqui o valor mais baixo de todos, acrescentando vermelho, o alizarinho. Lembrando, mais uma vez, né, eu sempre começo pelos mais escuros, eles são valores que servem de referência para os demais. Pronto, feito o valor mais escuro, vou no segundo mais escuro. Quase igual, mas não é igual, é o vermelho cádmio agora que predomina ao invés do alizarinho. E a boca ela tem essa rotação de uma parte iluminada, né?
e uma parte mais na sombra. Então, a parte mais da sombra eu uso o alizarin, a parte mais na luz eu uso mais o vermelho cádio. E aqui eu vou usar os dois juntos, porque eu quero valores médios, intermediários. Então, eu estou no meio, mais ou menos no meio da escala. Se bem que, apesar de eu estar no meio da escala, está mais para valores baixos do que escuros, né? Do que claros, né? Está mais para escuro do que claro. Então, o lábio tem essa quase que uma quina aqui, né? E eu consigo com essa diferença de tons, né? Aqui um pouco mais claro, um pouco mais claro, né? Bom, terminei as partes que teriam mais escuros, vermelhos mais escuros, quase que amarronzados. Agora eu vou usar os vermelhos que tem maior quantidade de branca, então já vou para o alto da escala. Valores mais altos, né? Aí lembrando que eu posso utilizar, à medida que necessário, né, um pouquinho de azul para que esses valores fiquem ligeiramente roxos. Puxe um pouquinho para um matiz violeta, né? Aqui eu preciso escurecer um pouco mais porque o lábio simplesmente sumiu. E agora já clareando um pouco mais. Eu só tomo cuidado no momento de clarear esse lábio para não avançar em direção às sombras e clarear aquelas sombras, né? Então tem que manter um certo padrão assim de disciplina em relação à colocação das cores para não avançar muito uma cor em cima da outra para não chegar a ter problemas depois. Não ter muito retrabalho, né, de ficar recolocando uma cor que já estava pronta e assim por diante. Bom, ela está com a boca ligeiramente aberta, mostrando um pouquinho os dentes, né? E que é preciso tomar cuidado porque o senso comum faz a gente pensar que dente é branco. De fato, é branco, né? Mas na sombra, dentro da boca, não vai ser branco, né? Suja um pouquinho de branco e esfuma um pouco. Ó. Na verdade, é bem cinza, né? E antes de partir para o acabamento do lábio em si, eu preciso fazer tudo que está em volta. Porque também, como eu já apresentei aí num exercício somente de bocas, o lábio tem que ficar bem esfumado com a pele, né? Então aqui um pouco de valor intermediário, nem muito claro e nem muito escuro, tá mais para escuro que para claro. Logo abaixo do lábio um valor um pouco mais escuro ainda. E aí agora já começa a partir no degradê para clarear essa cor. Um pouco mais claro bem aqui. Lembrando de manter o cuidado de não avançar essa cor abaixo do lábio, porque é sombra, né? E agora o mais claro.
E aí eu já vou de encontro aqui com a cor usada logo acima do lábio. Você percebe que eu deixei esse pequeno espaço entre o canto do lábio e os tons da pele que eu estava preenchendo para deixar a cor aqui um pouquinho mais escura e trocar para usar um pincel menor, já que se trata de uma área menor, né? Bom, preenchimento. Porque um pouco desse escuro em volta é que vai dar bem a característica daquele sorriso enigmático, né? Tipo o sorriso Mona Lisa, né? Aquele sorriso bem discreto, que não é muito nítido. Bom, como na parte logo acima do lábio, e agora já começa o acabamento, né? Começou a predominar mais amarelo, eu estou pondo pequenas manchinhas de azul. Então isso aqui eu estou fazendo uma mistura lá na própria tela, né? Que às vezes a gente faz a mistura na paleta e leva lá na tela. Mas tem alguns casos que a cor não ficou exatamente como a gente queria e são diferenças minúsculas. Nesse caso, aí eu utilizo pequenas manchas de cor por cima da base ainda úmida, né? Que aí eu consigo fazer a mistura lá na própria tela. E eu vou clarear um pouquinho mais. E um pouquinho mais azul. Então, o azul é meio que um coringa aqui, né? Uma carta que eu tenho na manga para poder deixar os tons mais naturais e mais pálidos, né? Bom, finalizado, eu vou agora voltar no lábio, né? E tudo que envolve o lábio para poder dar acabamento, né? Primeiro eu vou usar esse marrom, quase mais escuro, da escala que eu fiz, né? E vou fazer uma voltinha aqui, ó. Porque do outro lado ela tem um sorriso bem discreto também. E ele está num alinhamento mais alto do que o final do lábio, né? E no meu preenchimento acabou que ele ficou mais baixo. Lembrando que isso é normal de acontecer, né? Pequenas diferenças no preenchimento em relação ao desenho, né? Da forma, né? De uma forma que era menor ficar maior, ou de uma forma que era maior e ter ficado menor, e assim a gente vai corrigindo agora. Eu vou deixar um pouco mais alto, um pouco mais triangular essa parte do lábio. Na minha esquerda, porque ela está ligeiramente inclinada. Um pouco de vermelho puro, os dois vermelhos juntos, para passar um batonzinho aqui, para ficar um pouquinho mais vermelhinho o lábio. Do mesmo jeito, quando a gente precisa dessaturar, que é tirar um pouco da cor, seja com azul ou com alguma cor complementar, ou até mesmo com cinza, a gente também satura um pouco mais. Se eu perceber que a cor precisar ficar um pouco mais viva, né? Um pouco mais pura, eu posso voltar e pegar a cor pura lá na paleta e colorir aquela parte desejada. Bom, então aos poucos eu vou definindo o formato e a forma, né? Formato e a forma é ótimo, né? Acho que são a mesma coisa. Mas eu vou definindo o formato e definindo as cores, definindo o degradê, tamanhos, aumentando, diminuindo. Então esse é um processo assim bem
de bastante paciência, né? Outra característica boa da pintura. Pintura eleva nossas características internas, né? Então, a pintura eleva a nossa persistência, eleva a nossa paciência, eleva a nossa fé mesmo, né? Porque a gente precisa acreditar que é possível. Então, às vezes vão aparecer muitos erros que às vezes faz com que a gente desanime, pense que é muito difícil, muito distante da gente, a gente pode acabar por desistir, né? Então, o fato da gente acreditar é o primeiro passo, que é possível, que é algo que a gente pode conseguir atingir, né? Se não tem isso, fica muito difícil, não só na pintura, mas em qualquer coisa. Bom, e agora, esfumando de novo. No esfumado, vocês percebem que quando eu esfumei, eu diminuí novamente a forma. Então agora eu vou fazer de novo aquele cantinho arredondado, bem circular, e vou esfumar meio que aumentando a forma, colocando na cor um pouquinho saindo. E vou tentar não mexer muito mais, porque senão eu vou ficar nesse trabalho de põe, tira e diminui, aumenta, e aí não rende, né? Um pouquinho de luz de novo, para fazer realçar um pouco o lábio, a parte um pouco mais arredondada do lábio. Então põe a cor, como o brilho não é tão acentuado quanto no nariz, eu vou diminuir um pouco, que é passar o pincel sem tinta para esfumar um pouco. Passar o pincel sem tinta também no lábio e na lateral da tom da pele. Clarear um pouquinho mais esse alto da pele, né, bem acima aqui. Para acentuar um pouco o desenho do lábio, né? Vou diminuir um pouquinho aqui essa sombra e puxar um pouquinho para a minha direita. Bom, tudo isso são pequenos macetes, né, que dão toda uma diferença aí no desenho. Vou na forma, vou clarear um pouco mais. Nessa parte, aí clareio bem, limpo o pincel e vou esfumar. Bom, feito isso, agora eu já vou avançar um pouco no preenchimento do fundo. De novo preto com uma sujeirinha de azul. Para eu poder terminar o queixo. Aí eu vou finalizando o preenchimento do queixo. Eu busquei já preencher o queixo em degradê para ficar essa parte mais à direita um pouco mais clara. E à medida que eu chegasse aqui no cantinho, estivesse bem mais escuro. Eu acentuo ainda mais essa luz para dar um aspecto mais arredondado e esfumo.
já que eu mexi no preto, aquela transição ficou um pouco acentuada. E aí, com o pincel mais limpo, com pouquíssima força, eu vou esfumando as bordas. Bom, tá aí o formato, né, do queixo preenchido, bem como toda a parte da boca. Agora eu avanço um pouco mais para a bochecha e para a orelha.